Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Eu estou aqui nesta oportunidade para, segundo a vontade do nosso Deus, transmitir uma palavra ao seu coração. Eu quero ler um texto com você, um texto muito lindo da palavra do Senhor. Texto esse que durante essa semana o Espírito Santo muito falou ao meu coração a respeito da oração. Nós vamos falar agora sobre a prática mais importante da vida cristã. A prática mais bela, aquilo que, de fato e de verdade, nós precisamos fazer na nossa caminhada cristã. Eu quero ler um texto com você em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12, verso de número 1. A Bíblia Sagrada diz assim: Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. E havendo-o prendido, encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão. Atente para o verso de número 5. Mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias. E os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando Pedro no lado, o despertou dizendo: Levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. O verso 8 diz assim: E disse-lhe o anjo: Cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: Lança às costas a tua capa e segue-me. Oh, meus amados irmãos, nós estamos aqui nesta que é mais uma noite de muita oração, de muita palavra e de muita graça do Espírito Santo. Louvamos a Deus por tudo aquilo que Deus está fazendo, pela forma magnífica como está usando o nosso pastor, conduzindo este trabalho já há mais de 2 meses, pregando a palavra para você e sua casa todos os dias. E eu sei que o Espírito Santo tem falado muito ao seu coração, como tem falado ao meu, que também estou acompanhando. Esta noite, eu preciso meditar com você, trazendo ao seu coração uma palavra que muito me tem confrontado. Nós estamos vivendo dias de fato difíceis. Há uma pandemia no mundo, o mundo está sacudido, está abalado. Nações poderosas estão curvadas diante de um vírus. Deus tem os seus propósitos específicos, como nós temos falado em algumas de nossas mensagens nesse período. Deus tem propósitos específicos para esta crise. E eu sei que um dos propósitos de Deus é alertar a sua igreja. Deus está usando o nosso pastor Cláudio, pastor Josué, que também já pregaram, para trazer uma mensagem ao rebanho do Senhor, para trazer uma mensagem a esta cidade e a todas as pessoas que estão assistindo este programa e esses vídeos posteriormente. E esta noite eu quero seguir na mesma linha, trazendo uma mensagem para você, uma mensagem de alerta aos nossos corações. Eu acredito que nós ainda temos coisas muito grandes para viver nos dias futuros. Deus tem coisas extraordinárias para fazer através do seu povo neste tempo. A igreja está vivendo de fato e de verdade dias difíceis. Mas eu sei, com toda a força do meu ser,
com toda a fé que há no meu coração, que o Espírito Santo está nos conduzindo para um grande avivamento. Existe algo vindo ao encontro da igreja no horizonte. Está chegando a hora de nós darmos um grande impulso na obra de Deus. E a única forma da igreja conseguir avançar contra o império das trevas, fazendo aquilo que ela foi chamada para fazer nesse tempo, é nós olharmos para trás, para a igreja primitiva, para os dias passados. Por quê? Porque a fórmula não mudou. O meio ainda é o mesmo. Oh, aleluia! A forma como o império das trevas recua e a igreja avança ainda é o mesmo. Nós precisamos restaurar pilares basilares, pilares que sustentam a nossa fé e a nossa vida com Deus. E eu tenho certeza que um destes é a oração. E eu quero usar esse texto para dar norte àquilo que o Espírito Santo está falando conosco. Atos capítulo 12 registra um momento muito extraordinário na história da igreja. Os capítulos do livro de Atos, que também pode ser chamado de Atos do Espírito Santo, não apenas Atos dos Apóstolos, nos traz os primeiros anos, as primeiras décadas da igreja na terra. Capítulo 1 de Atos encerra o ministério terreno de Cristo, com os discípulos vendo ele ser assunto aos céus. Depois de terem recebido a ordem, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Os discípulos tinham uma ordem, sacudir o mundo com o poder do Evangelho. E no capítulo 2, aquilo que eles precisavam para que isso acontecesse veio ao encontro deles. Atos capítulo 2, nós temos o dia de Pentecostes, o marco da história da igreja e da história do mundo, onde o Senhor incendiou quase 120 crentes. E estes quase 120 crentes, em menos de 100 anos, sacudiram todo o mundo antigo no poder do Evangelho. O primeiro lugar a ser sacudido com o poder do Espírito foi Jerusalém, em que o Espírito Santo desce naquele cenáculo. Jerusalém foi impactada com o poder do Evangelho. Jerusalém viu a glória de Deus através da mensagem do Evangelho pregada na unção do Espírito e os milagres que foram operados pelos apóstolos. As almas se convertiam às multidões. Jerusalém foi tomada pela igreja. A igreja avançava dia a dia, perseverando na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitos sinais e maravilhas se faziam pelos apóstolos. A igreja incendiou Jerusalém de uma forma tão grande, que até mesmo alguns sacerdotes já seguiam a Cristo. Oh, glória a Jesus! Meus amados irmãos, o Evangelho estava sendo pregado. Jerusalém está sacudida. Oh, glória! A perseguição vem. E ao invés de diminuir, a igreja avança. Atos capítulo 8, nós temos a ida de Filipe a Samaria e a forma como o fogo que estava em Jerusalém foi transmitido para Samaria. Atos capítulo 9, nós temos a conversão de Saulo. O perseguidor da igreja torna-se o maior defensor da fé cristã. Eu quero glorificar a Jesus porque Ele transforma vasos imundos que perseguem a igreja em vasos de honra, cheios do Espírito Santo de Deus. Oh, glória ao nome de Jesus! Nos capítulos seguintes nós temos o avanço da igreja. Nós temos a forma como a igreja chegou em Antioquia. Nós temos a forma como Pedro prega na casa de Cornélio. Que coisas magníficas acontecem. Mas me permita chegar ao capítulo 12, expressando a você uma certeza no meu coração. Não, de forma nenhuma, o inimigo ficará quieto enquanto a igreja avança. Satanás vai caçar uma forma de avançar, de tentar frear esse avanço da igreja.
A igreja estava crescendo, avançando, invadindo o território, e o inimigo começa a levantar personagens influentes para perseguir a igreja. No princípio do capítulo 12 diz que levantou-se Herodes, o rei Herodes, e matou Tiago, irmão de João, à espada. E ele viu que aquilo agradara os inimigos da igreja. Era uma tentativa do inferno de frear os crentes. Oh, glória, eu sinto muito a presença do Espírito Santo enquanto prego isso para você. Era uma tentativa do inferno de fazer a igreja recuar. Oh, glória! Quando Herodes viu que os inimigos da fé, os inimigos de Cristo ficaram felizes com a morte de Tiago, Herodes manda prender uma das colunas da igreja. Ele manda prender a Pedro. Sim, o Pedro pescador. Sim, o Pedro que negou Jesus. Ele mesmo. O Pedro que foi restaurado por Cristo na beira do mar da Galileia. Sim, o Pedro que pregou o primeiro sermão pós-Pentecostes e ganhou quase 3.000 almas. O Pedro que segurou na mão daquele coxo, aleluia, e levantou ele, dando saúde a ele no poder do nome de Jesus. E deixa eu abrir um parêntese aqui, Jesus é o mesmo e ele ainda cura. Ainda que os incrédulos queiram afrontar a fé, Jesus está fazendo milagres no meio dessa pandemia. Ele ainda é o mesmo, e eu sei que você pode ser curado agora enquanto eu estou pregando essa palavra. Pedro foi preso. Pedro é preso e jogado no cárcere. Olha a estratégia do inimigo. Porque lá no capítulo 5, os sacerdotes mandaram prender os apóstolos e eles foram presos. Mas quando eles foram buscar eles no outro dia para inquirir, a Bíblia diz que o anjo do Senhor tinha entrado na cadeia e tinha solto a eles. E eles estavam pregando o evangelho, enquanto o inimigo pensava que eles estavam na prisão. E agora Pedro está preso. Herodes sabia que tinha acontecido isso, esse milagre dessa libertação, meses antes, dias antes. Então, se você analisar, você vai ver que Herodes foi mais cuidadoso. Herodes prendeu a Pedro dentro do cárcere e colocou 2 soldados ao lado de Pedro. Prendeu a Pedro, olha só, o verso 6. Pedro dormindo entre 2 soldados ligado com 2 cadeias. Pedro estava preso com 2 cadeias e tinha 2 soldados ao seu lado e 2 soldados na porta do cárcere. Eram 4 soldados armados. E Herodes foi além. Herodes escolheu 4 quaternos de soldados. O que é isso? 4 grupos de 4 soldados. 16 soldados. E dividiu a eles. Cada grupo de 4 deveria ficar em um período da vigília da noite. De 6 às 9, de 9 à meia-noite, de meia-noite às 3, de 3 às 6. Para que eles não dormissem. Para que eles não dormissem. E pudessem ficar vigiando a Pedro para que ele não fugisse. Os soldados não podiam dormir, mas Pedro dormia em paz. Oh, glória! Estava chegando a hora de Pedro ser martirizado. Estava chegando a hora. Era no dia seguinte, de manhã, que Herodes ia mandar matar Pedro diante de todos os inimigos de Cristo. Mas a Bíblia diz, olha que coisa grande, verso de número 5. Pedro, pois, era guardado na prisão. Segura para esse texto, porque esse texto é lindo. Mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Meus amados irmãos, a investida de Herodes contra a vida de Pedro era uma estratégia do inimigo para amedrontar o povo de Deus. Para fazer o povo recuar, parar de pregar. Para assustar e para poder destruir a nossa fé. Era uma tentativa do inferno de prender os crentes. Aleluia. Só que Satanás quebrou a cara quando esqueceu que para ser igreja nós não precisamos estar dentro de um templo. Nós somos o templo aonde nós chegamos. Paulo disse que nós somos o templo.
Nós somos a igreja. O seu corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Se é que o Espírito Santo habita em você, como disse Paulo. É uma maravilha se reunir para adorar. Satanás achou que o segredo da igreja estava na reunião deles lá no templo, onde eles se juntavam no pátio dos gentios e eles pregavam com liberdade. E Satanás quis frear isso, amedrontando a igreja. Ele queria que a igreja freasse de ter comunhão com o Pai. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Talvez alguns crentes ficaram assustados com a morte de Tiago e a prisão de Pedro. Talvez alguns crentes ficaram assombrados, talvez alguns até desistiram da fé. Talvez, porque é assustador. Era aterrorizante, as notícias eram as piores possíveis. Mas a Bíblia diz que a igreja fazia contínua oração. Oh, meu irmão, meu amado e querido irmão, Pedro está preso. Satanás acha que está vencendo, mas a igreja está orando. Olha que coisa magnífica. Pedro estava preso. Satanás estava batendo palmas e o inimigo da fé, dizendo, eu acabei com eles. Mas a igreja estava de joelhos. A igreja fazia contínua oração. Havia um grupo de irmãos que se reuniram na casa de Maria, mãe de João. E eles se reuniram para orar. Era a mãe de João Marcos. Eles se reuniram para orar por Pedro, continuamente. Enquanto Pedro estava preso, a igreja estava de joelhos, dando glória ao nome de Jesus e intercedendo pela vida dele. Havia um exército de oração em todas as casas dos crentes. Ah, pelo amor de Deus, isso não te traz à memória alguma coisa? Satanás achou que tinha freado o avanço da igreja. Mas a igreja estava avançando no mundo espiritual. Eles podiam ter se reunido e ter ido para a porta do palácio protestar. Não, mas essa não era a arma que eles queriam usar. Eles podiam ter usado de meios políticos, buscar pessoas influentes, contratar um bom advogado para interceder por Pedro. Nada contra, mas essa não é a arma que a igreja usou. Eles não estavam em guerras políticas e confusões, achando que era assim que o problema seria resolvido. Não, senhores. Aleluia. O poder do Espírito estava sobre a vida deles e eles estavam orando. A oração é o segredo. Eu sei que você está acompanhando aqui todo dia. O nosso pastor ora por nós. Nós temos 2 obreiros orando. Nós temos o pastor José Cláudio orando. A igreja está orando. Nós temos um grupo aqui de 24 horas de oração. Graças a Deus que Deus falou ao coração do nosso pastor. Entre nessa peleja conosco. Não é com a política que nós vamos vencer essa guerra. Não é revoltados marchando pelas ruas que nós vamos vencer essa guerra. Nós vamos vencer essa guerra como igreja, como povo de Deus. Guerreando aonde de fato importa, que é o mundo espiritual. Como está a sua vida de oração nessa quarentena? Você que está distanciado, está na hora de você voltar para Jesus. Você que está me ouvindo e não conhece Jesus, não sabe o que é desfrutar dessa presença, de gastar tempo na presença dele em oração, está na hora de você vir para Cristo. Igreja, eu estou orando já há alguns anos, pedindo ao Espírito que levante o maior exército de oração que esse país já viu, e essa é a hora. Eu estou pedindo ao Espírito Santo que do Oiapoque ao Chuí, ele levante um exército poderoso na unção do Espírito. Que ele tire as cinzas da frieza e nos leve para o quarto da oração. As notícias são terríveis. Satanás quer nos amedrontar. Mas na oração, nós vamos mudar essa história no poder do nome de Jesus. Tire a poeira do seu quarto de oração. Se você não tem um quarto de oração em casa, prepare um quartinho de oração, um canto. Coloque lá um travesseiro, coloque uma cadeira. Escolha um canto da sua casa. Consagre aquele lugar para você ter um encontro real com Cristo todo dia.
E eu sei que Deus vai mudar essa situação. Eu lhe digo uma coisa, na unção do Espírito, se a igreja de Cristo se levantar nessa nação, de ponta a ponta, nos becos e valados, se a igreja de Cristo se levantar nesta cidade, unindo a nossa fé com a de todos os irmãos deste país, seja você que mora num grande arranha-céu, ou você que mora numa choupana no meio da roça, se a igreja se reunir em oração, mesmo separados em corpos por um momento, separados como povo, um momento, as portas do templo voltarão a ser abertas e com alegria nós vamos voltar a congregar. Mas agora nós estamos espalhados. Você está aqui ouvindo essa palavra e eu sei que o seu coração está fervendo igual ao meu, porque o Espírito que habita aqui, habita aí. Aleluia! E se levante esta noite como um guerreiro de oração. Vamos vencer essa guerra no poder da oração. O Senhor vai enviar o seu anjo e vai dar vitória à igreja. Com a igreja que ora, o capítulo que começa com Herodes matando Tiago e prendendo a Pedro, aleluia, encerra com Herodes morto, comido de bicho. A igreja que ora não precisa ficar se defendendo na internet. Não precisa fazer confusões. Não! A igreja que ora, o próprio Deus defende ela. Deus te abençoe. Que a graça do Espírito Santo esteja sobre você e a sua casa. Eu quero pedir ao Espírito Santo que acenda um fogo na sua alma. Que esse fogo não se apague. Eu quero pedir ao Espírito Santo que acenda você com tanta unção, com tanta graça, que quando a gente voltar a congregar, meu irmão, nós vamos estar igual tochas de fogo unidas dentro do templo. Que o fogo que está ardendo aqui arda na sua casa, arda na minha, arda em todas as casas. Que haja uma tocha acesa em cada casa de cada crente nesta cidade. Em nome de Jesus. Aleluia. Deus abençoe poderosamente. Eu quero orar por você. Pai, aleluia. Eu quero estender as minhas mãos para todos os irmãos que estão assistindo, seja no Facebook ou no YouTube. Senhor, eu quero abençoá-los. Senhor, eu quero profetizar sobre eles a graça da Tua presença. Ergue a ele, a ela, esse jovem, esse adolescente, crianças, senhores e senhoras. Ergue este soldado na oração agora. Ergue este homem, esta mulher na oração. Oh, aleluia! Que os joelhos que se dobram mude a história deste país. Que o Senhor erga uma igreja poderosa. Não por causa do dinheiro ou da influência, mas por causa da oração. Guerreiros de oração. E eu sei que o Senhor nos dará vitória. Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus.